Continuamos então com o módulo 6. Vamos para o segundo objeto de aprendizagem, que tem a ver com as relações semânticas entre palavras. Então, as palavras podem estabelecer uma relação de sinonímia. Se eu disser que as palavras podem ser sinónimas, é mais fácil compreender, mas o tipo de relação que se estabelece chama-se sinonímia. Portanto, são palavras que têm significados equivalentes. Podem ser usadas no mesmo contexto e os exemplos são carro, automóvel, são palavras sinónimas, delicioso, saboroso, ele declamou, ele recitou. Mais exemplos, casa, residência, moradia, são 3 palavras sinónimas. Amável, gentil, simpático, adjetivos sinónimos. Verbos sinónimos, caminhar, andar, percorrer, gritar, berrar, vociferar. E agora, a antonímia, portanto, as palavras antónimas. São palavras que têm significados opostos. Presença, ausência. Perigoso, inofensivo. Vender, comprar. Claro, escuro. Forte, fraco. Chegar, partir. Vida, morte. Agora, o que poderá ser novo, ou é menos usual, se calhar não ouviram falar tanto, é das relações de hiperonímia e hiponímia. São nomes muito complicados, mas referem-se a conceitos simples. Um hiperónimo é um termo mais genérico. E os hipónimos são termos mais específicos. Com os exemplos conseguimos perceber melhor. Fruta é um hiperónimo, é o termo mais genérico. E depois os seus hipónimos podem ser maçã, banana, uva, laranja. Bem, portanto, maçã, banana, uva são hipónimos do hiperónimo fruta. Ou então ao contrário, fruta é o hiperónimo de maçã, banana, uva, que são hipónimos. Temos agora aqui uma imagem onde podemos visualizar um hiperónimo, a palavra ferramenta, que depois se faz desembocar vários hipónimos. Tem um martelo, chave de fenda, chave inglesa, serrote e por aí fora. Portanto, os que estão em baixo são hipónimos do grande hiperónimo ferramenta. Mais exemplos. Então temos o hiperónimo animal e depois os hipónimos cão, gato, leão, elefante e todas as outras palavras que entram no conceito grande, mais genérico de animal. Se eu falar no hiperónimo cor, os hipónimos são todas as cores. Vermelho, azul, verde, amarelo, lilás. O hiperónimo profissão. Todos os hipónimos cabem, todas as profissões cabem no hiperónimo profissão. Médico, engenheiro, professor, artista. Agora, era simples, hiperónimo e hipónimo. Passamos então para as palavras holonímia e meronímia. Holonímia e meronímia são palavras que estabelecem relações semânticas entre si. Então, o que é um holónimo? Um holónimo significa o todo. E o merónimo é uma parte desse todo. Um exemplo. O navio é um holónimo. Que partes fazem parte do navio, por assim dizer? Desculpem a repetição. Âncora, casco, leme são merónimos deste holónimo navio. Já temos uma outra imagem. O holónimo árvore tem os merónimos ramo, folha, tronco, copa, raiz,
o itálico midinho. Mais exemplos de holónimos e merónimos. Carro é o holónimo, é o todo. Já o volante, rodas, motor, faróis é uma parte desse todo. Portanto, é um dos constituintes, por assim dizer, do carro. Portanto, são exemplos de merónimos. Casa, holónimo. Os constituintes de uma casa, os merónimos, são porta, janela, telhado, parede. Computador, holónimo. Merónimos, monitor, teclado, rato, processador. As palavras da nossa língua mantêm diferentes relações de significado entre si e organizam-se na nossa mente. É por isso que existem as relações semânticas entre palavras. E como é que as palavras se organizam na nossa mente? Sempre que precisamos de usar uma palavra, certamente que não a procuramos por ordem alfabética como se fosse um dicionário. Portanto, as palavras organizam-se com base nas relações que elas estabelecem entre si. Por exemplo, se nós pensarmos na palavra praia, ocorrem-nos de imediato palavras relacionadas como mar, água, onda, peixes, conchas, areia, mergulho, chapéu de sol, toalha, óculos de sol, entre outras. Portanto, as relações semânticas entre palavras ajudam-nos a estabelecer as relações entre essas próprias palavras, entre umas e outras. Algumas têm um significado mais abrangente e agrupam depois outras com significados mais pequenos, outras que são semelhantes, outras que são o seu contrário, mas basicamente é isto, as relações entre palavras. Até à próxima!